noite do passado, não. O que já me aconteceu, ou enfrentar, nada vai me separar. Nem a morte, nem o medo, nem o anjo principal, nem as coisas do presente ou do passado, não. O que já me aconteceu, o que eu ia enfrentar, nada vai me separar do meu sol. Enquanto tempo eu sei que tu és bom, que nada vai me separar do teu amor, Senhor. Tu és bom, que nada vai me separar do teu amor. Deus é tão bom. Deus é tão bom. É tão bom pra mim. Deus é tão bom. Deus é tão bom. Tira aí, Al. Pode deixar, Al. Vamos lá. A Hora da Vitória, na apresentação, Pastor Daniel Avelino. Muito bem, você que está na escuta do programa A Hora da Vitória. Doutor Luciano Lima, boa noite, a paz do Senhor. Boa noite. Mais uma vez é um prazer estar aqui. Eu gostaria de mandar um abraço primeiro para o meu pastor Aquiles, da Igreja Gileade, de Residencial 1, Maracanaú. É um prazer estar congregando lá, naquela igreja, e também os amigos, a membresia todos que me acolheram com muito amor, muito carinho, esse pouco mais de um ano que eu frequento lá. É um prazer, pastor, ter o senhor como meu mentor, como meu educador espiritual. Isso aí, vamos aí a todos que estão aí na cita de programa da Vitória. E eu vou logo, direto logo hoje a pergunta, tá? A gente vai falar sobre um pouco, tá? Sobre o cristianismo, direitos, políticas e as ações do cristão na sociedade. A primeira pergunta, talvez alguém possa se deparar e dizer: onde começou a primeira liderança pela Bíblia? A liderança pela Bíblia, na verdade, a gente primeiro tem que voltar bem lá atrás, né? Para entrar nessa discussão. A primeira coisa que a gente tem que colocar é que não havia distinção muito clara no passado bem remoto, acho que até mesmo nas teocracias, até mesmo na época do judaísmo, não havia distinção muito clara entre o papel da igreja e o papel do poder. Até porque os religiosos, né, os fariseus tinham lugar no sinédrio, por exemplo, né, os saduceus, enfim, né, eles, desde então, eles abençoavam os reis, eles abençoavam os príncipes, eles tidos como representantes de Deus na terra, era quem abençoava o príncipe, seja ele justo ou injusto. Então, passado o tempo, né, isso continuou acontecendo, a igreja continuou fazendo isso, especialmente na igreja católica, que tem uma história muito conturbada, uma história muito complexa, mas que usava dessa forma de poder, né, para se aproximar também dos religiosos e manter algum conforto, manter algum poder também dos religiosos sobre a igreja,
e sobre também o povo. Era uma forma que se tinha de contornar o povo, né? E a primeira coisa que a gente não pode esquecer quando se fala de política e quando se fala de religião é que a política crucificou Jesus Cristo, né? Foi a política que crucificou Jesus Cristo. Foi a política que levou Jesus Cristo à morte. E como é que a gente chega a essa conclusão? A gente pega algumas passagens bíblicas que a gente pode trazer, por exemplo, quando apresentaram a moeda a Jesus, dizendo se eles tinham ou não que pagar imposto, era uma forma de fazer com que Jesus negasse a lei judaica. E Jesus diz que a face da moeda mostra minha face e diz que face era a face de César, diz a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ali eles começam a atiçar Jesus para que ele contrarie a lei judaica. E um outro momento, quando eles perguntam, está lá em Mateus, quando eles perguntam qual é o maior mandamento da lei. E Deus diz que é amar o Senhor o teu Deus. E aí, todos esses momentos, né, eles tentam pegar Jesus e colocar Jesus como subversivo. E Jesus era considerado por eles um subversivo. Não era considerado aquele Messias que vinha, embora a gente não possa negar que existiam muitos movimentos na época, né, contra o Império Romano, especificamente. Por exemplo, a gente tinha, por exemplo, movimentos, por exemplo, dos cananeus, zelotes, que a gente dizia, né, que era um partido político, né, e os saduceus também eram um partido político também na época, que tentavam derrubar de alguma forma, ou questionar de alguma forma o poderio do Império Romano, pelas orgias, pelas coisas que aconteciam no Império Romano. E Jesus, quando vinha pregar nessa posição, Jesus foi ontológico, né, pastor? Jesus foi ontológico, ele fez com que o homem pensasse a si próprio, pensasse sobre o eu, pensasse sobre a tua existência, pensasse sobre os seus valores, pensasse sobre a sua crença, pensasse sobre o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Jesus fez algo que ninguém conseguiu fazer na face da terra, tocar o homem por inteiro. E aí, a partir disso, né, pastor, com essa pergunta, a Bíblia foi defendida por muita gente. Eu tenho como marco a Reforma Protestante. A defesa da Bíblia junto com a Reforma Protestante de Lutero em 1517, aonde ele questionou várias situações que se apresentavam na Igreja Católica, né? E a partir de Lutero, e acho que todos nós temos raízes em Lutero, a primeira igreja que foi criada foi a Igreja Luterana, todos nós temos raízes em Lutero, porque somos questionadores, e fomos questionadores das indulgências, indulgências que antes eram para os vivos, depois também passou a ser para os mortos. E a Bíblia foi ganhando corpo, a Bíblia foi ganhando status, porque antes as pessoas não tinham acesso à Bíblia com muita facilidade. A Bíblia era em latim, né? A origem bíblica era uma origem bíblica que vinha da inglesa, né? A gente tem a primeira Bíblia latina, que é a Vulgata, né? Que aconteceu para que a gente pudesse ter acesso a tudo isso. E Lutero tem uma grande vantagem, porque foi bem próximo a quando Gutenberg, né, começou a imprimir alguns livros e algum material, e a divulgação ficou muito interessante. E a partir da Reforma Protestante, a Bíblia ganhou um contorno muito especial, porque quase grande parte da Europa, com poucas exceções, como a França, né, grande parte se tornou protestante. Grande parte da Europa se tornou cristã. Grande parte da Europa se tornou questionadora. E o papel do cristão na sociedade é um papel de defesa da Bíblia. O cristão, ele é um agente de justiça, ele é um agente de mudança, ele é um agente de transformação. Não necessariamente de transformação social, mas inicialmente de transformação pessoal, de transformação interior, de transformação do seu intelecto, dos seus valores, da sua cultura. A transformação que só ele pode sentir dentro dele mesmo e exteriorizar na prática da vida cristã. O que me chama aqui a atenção também, doutor, é a importância da separação entre a religião e a política, né? Existe uma separação? Primeiro a gente tem que entender o que está lá escrito em Romanos 13, que é que todo poder foi instituído por Deus, ou permitido por Deus. Ou todas as autoridades, né? Todo poder, toda autoridade. No plano secular, né? Isso. Foi instituído ou foi permitido por Deus, nós devemos obedecer todas essas autoridades. Devemos votar, se temos direito de votar, que foi Deus que nos deu, né? Devemos participar dos núcleos sociais, dos quais nós temos direito de participar, seja ele em que patamar for. A única exceção da gente não cumprir o que está escrito lá em Romanos 13 é quando ou político ou governante
E aí, se a gente pegar na Bíblia, tem várias passagens na Bíblia que diz que nós temos que dever aos pobres. Está escrito lá na Bíblia. Né? Nós temos que dever aos pobres. Está escrito na Bíblia também, em Isaías 10, que aí daquele que decretar leis injustas, ele vai pagar um preço. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que existe necessidade de respeitar as regras, as leis, as autoridades. Mas, desde que essa autoridade não afronte os valores, os princípios cristãos. Que aí nós temos que, primeiramente, como diz lá na Bíblia, a gente tem que orar. Primeira coisa é orar. E o cristão tem que fazer isso sempre. A primeira ação do cristão em qualquer situação é orar. É orar pelo teu filho quando está doente, antes de levar ao médico. É orar pela sua esposa. É orar pelo político, mesmo aquele que você não gosta, mesmo aquele que você odeia, mesmo aquele que não é o seu político de estimação, quando você tem político de estimação, mas tem que ter esse primeiro mandamento. O segundo mandamento, olha o próximo, né? Então tem que amar a todos. Então não há como dizer que você é um cristão se você não consegue amar aquele que está achando de você, aquele que é contra o seu pensamento. Então a Bíblia nos ensina isso. Nos ensina que a gente precisa amar o outro e precisa entender também que o outro tem suas falhas e precisa trabalhar também nesse núcleo social, que é o núcleo social da política, para poder fazer algumas mudanças. E vai aqui uma pergunta e também muito importante. Doutor Luciano Lima, a separação da igreja hoje entre igreja, Estado e doutrina sobre a tolerância, né? A gente vê que existe a separação da igreja entre o Estado, né? Estado tem leis, né? Decreta. Quando eu falo lei, eu falo nos 3 poderes, né? Concordo? 3 poderes, né? E existe também na doutrina sobre a tolerância, né? E isso vou já entrar. Vamos agora. Vamos supor que a gente sabe que nos Estados Unidos lá existe os governadores. Cada governador decreta a sua lei. Não sei se Perfeito. Não é isso? E aí aqui o Brasil ele é um Brasil é República Federativa, né? Lá são os Estados Unidos, né? Isso. Só que eu vou trazer para cá agora a separação da igreja, do Estado e da doutrina. A gente vê que é muito relativo hoje, né? O que está na mídia, a gente pode até, nós podemos até sofrer retaliações. Muitas igrejas nos dias atuais podem passar por esse momento, né? Porque toda igreja ela tem a sua regra e a sua doutrina, mas vão vir leis que vão querer ferir a doutrina. E aí nesse caso vou trazer mais claro. Vamos supor que 2 pessoas do mesmo sexo queira entrar com ação para que um pastor realize um casamento. Qual seria, nesse momento, vou falar quais seriam os direitos agora a esta igreja? Primeiramente, a gente não pode esquecer que a doutrina da igreja está na Bíblia. Isso. A doutrina que a igreja tem que pregar, tem que defender, uma igreja apologética, né? Ela está na Bíblia. Não existe em outro local que a gente possa buscar explicações da existência da igreja. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, de que igreja a gente está falando? Da igreja do grupo social, da igreja visível, da igreja invisível. A igreja invisível não se mete. A igreja invisível não se envolve com política. A gente está falando de uma igreja visível. Então, a igreja visível é aquela que tem contorno de grupo social, tem contorno de convivência entre amigos, tem contorno de relacionamento. Essa é a igreja visível. E a igreja visível, ela tem sim a sua liberdade. Não se pode, sob pena inclusive de ferir direito à liberdade religiosa, né, o pastor ser obrigado a fazer o casamento. E aí tem uma coisa interessante, pouca gente está se incomodando, mas eu tenho estudado bastante, eu faço mestrado, né, em teologia, né, e sou advogado também, acima de tudo sou cristão, né, sou professor universitário, enfim. E uma coisa que tem se preocupado, as pessoas não têm atentado muito, é esse avanço do que a gente tem chamado de teologia queer.
Existe uma teologia que está buscando justificar a presença de alguns estratos sociais, especialmente o pessoal LGBTQIA+, para que sejam colocados sob o chapéu da proteção da igreja. E existe aqui no Brasil, que nos Estados Unidos ou na Europa eles chamam de teologia queer, aqui no Brasil eles chamam de teologia inclusiva. Então está tendo igrejas que estão burlando a Bíblia, que estão dando interpretações extremamente equivocadas, inclusive apóstata, tá, para poder abrigar esses grupos sociais. Não estou aqui criticando esses grupos sociais, e tem alguns fundamentos que eles utilizam para criticar, a gente pode depois colocar aqui quais são os fundamentos que eles utilizam para justificar essa presença deles nas igrejas. Mas hoje o pastor ele não tem obrigação de fazer o casamento. Até porque estamos falando do casamento religioso. O casamento civil ele é realizado pelo cartório. O pastor pode realizar o casamento civil, sim, e com efeitos, o casamento religioso com efeitos civis, ele pode fazer isso, não tem problema, mas ele não está obrigado. Não seria uma discriminação do pastor, né, não aceitar. Porque veja bem, em todo local que a gente vai, a gente se depara com regras. Se você entra no supermercado e está escrito que você não pode comer o alimento lá dentro, são regras. Você tem que obedecer. Eu que sou advogado, quando vou fora com audiência, eu tenho que ir de paletó e gravata. São regras, eu tenho que obedecer. Se eu quero me inserir naquele grupo social, naquela profissão, naquela atividade, naquela igreja, eu tenho que obedecer as regras que estão colocadas ali. Então eu não posso impor a um local uma regra minha em detrimento de um interesse meu e aí deixar que a coletividade se prejudique ou não compreenda. E existe uma coisa que é muito interessante que a gente fala desse movimento inclusivo, que eles falam assim, qual é o discurso deles? Venha como está e permaneça como quiser. Olha que absurdo, né? Venha como está e permaneça como quiser. Então hoje a igreja tem que se posicionar diante disso. Ela não pode se abster, ela não pode se omitir de se posicionar diante desses movimentos que estão destruindo a família, que estão destruindo os valores. E que são pessoas que são amáveis, são amigas, são pessoas muito boas, mas que estão em pecado. Mas que estão pecando contra aquilo que eu acredito, contra aquilo que está escrito na palavra, contra aquilo que Deus fez, inspirou os homens para escrever, contra aquilo que tem sido pregado nesses 2000 anos, né, que a gente está vivendo. Isso. E é uma coisa bem vasta e complexo e polêmico, né? Porque talvez seja uma das perguntas da atualidade que muitas pessoas fazem. Mas estou aqui com o doutor Luciano Lima, também ele é gestor e consultor de projetos políticos. Fala um pouco aí desse seu projeto maravilhoso, doutor. Eu tenho 6 pós-graduação, um mestrado, eu estou agora fazendo outro mestrado e trabalho em consultoria política há mais de 10 anos. E acho que de uns anos para cá, pastor, eu decidi que eu vou fazer consultoria política, mas eu vou trabalhar com cristãos, pela responsabilidade que eu tenho com aquilo que eu faço, pela responsabilidade que eu tenho com o meu Deus, por entender que eu devo produzir, e aí a gente está na Bíblia, a Bíblia mesmo diz, tá, que a gente sejam colocados homens sábios, experientes, né? Quando eu falo, se não me engano, de Deuteronômio que fala isso, né? Que sejam escolhidos homens sábios, homens experientes para poder comandar seu povo. E a política, ela já existia. Se a gente olhar, quando Deus fala para Adão, dê nome a tudo que está colocado aí. Quando Moisés sai e conduz o seu povo, imagina o que Moisés não passou. Imagina, Moisés era legislador, Moisés era administrador, Moisés orientava espiritualmente as pessoas. Então, a todo momento, a política existe. Porque o que é política? É uma relação de poder. Então eu faço e explico às pessoas como é que elas fazem para chegar a determinada posição política. Mas hoje, bem claramente, eu trabalho com pessoas cristãs. Eu trabalho com pessoas que têm compromisso com o cristianismo, compromisso com a palavra de Deus, compromisso com a verdade, compromisso com a família, compromisso com tudo aquilo que está colocado nas Escrituras Sagradas. É um trabalho muito gostoso, muito prazeroso, que me dá muita alegria de fazer, principalmente quando eu vejo que essas pessoas realmente cumprem aquilo que foi estabelecido, cumprem as Escrituras, cumprem o que foi acordado, cumprem o seu papel. Eu vejo com muita dificuldade hoje você identificar um verdadeiro cristão no meio político. Por que eu vejo com muita dificuldade? Porque se eu fosse, por exemplo, um político, e não sou, eu abriria minha fala sempre com uma palavra.
eu ia sempre colocando para eles, e dizendo para os colegas, companheiros de bancada, companheiros que estão lá no parlamento, enfim, dizendo que quando houver essa posição contrária, uma lei que prejudicasse o povo, eu diria que eles estarão sob a ira de Deus. Eles deveriam ter cuidado, porque essas mesmas pessoas, pastor, que hoje vão estar pedindo voto, elas vão orar também para Deus em determinado momento. Elas vão orar para Deus de noite, mas vão praticar o pecado durante o dia. Elas vão blasfemar contra Deus, elas vão negar a Deus, elas vão agir contrário às Escrituras, mas elas ainda assim vão se dizer crente. Então o papel do cristão na política deve ser um papel proativo, não é um papel passivo. Então eu faço esse trabalho, explico, a gente faz são uma série de etapas, é um projeto longo, que normalmente dura 2 anos, às vezes 4 anos, mas eu faço e me orgulho muito de ser consultor político e de ter construído caminho para várias pessoas ao longo desses anos. Nós vamos daqui a pouco pedir para o irmão Val que soltar um louvor, e eu vou agilizar aqui e vou fazer a primeira pergunta depois, tá? No caso sim que algum cristão deseja participar da política, e eu vou deixar essa pergunta depois, eu vou soltar um louvor, vou preparar ali. Muitos cristãos que futuramente vão se candidatar, né? Ele precisa de uma preparação, ele precisa, eu posso até colocar, precisa alguém assessorar ele, né? Para que ele possa estar preparado para a política, né? Porque a política não é só se candidatar. Concorda comigo? Tem que haver uma preparação. E muitos, há uma pergunta que vem aqui para mim: é permitido fazer propaganda eleitoral dentro do templo religioso? Essa pergunta vai depois aqui, vai soltar um louvor, tá certo? Ele vai soltar um louvor e essa pergunta vai ser respondida depois da íntegra, tá certo? Mas só para indicar o que vem depois do louvor, né? Assim, o primeiro consultor é Deus. Certo. Para qualquer atividade, seja ela política ou não. Amém. Vamos lá, soltar um louvor e vamos preparar aqui para você aí, a todos que estão na escuta do programa Hora da Vitória. A canção mais Vai bem. da minha Vai, já vai estar lá, né? os mais difíceis. E quando vem a inspiração de Deus, eu compus para ele. Não tá saindo aí, ó, meu, ó. Mas tá aqui. Sei o quanto tem chorado, tantos problemas assolando as nações, enfermidades, desemprego, muita fome, gritos de guerra. Irmão Val, tem como botar esse microfone aqui, irmão Val? Pra cá? Mas existe solução pro teu problema. Cabe mais eu? Entregue a Cristo, Ele pode resolver. Receberás a tua bênção hoje mesmo, e no teu rosto um sorriso. Vai pegar nosso peguinho agora. Que é vitória, vai chorando, gente chora. Que é vitória, vai chorando, gente chora. Levanta a mão, receba a bênção nesta hora. É só pedir, mas vai chorando, gente chora. As tuas lágrimas o anjo tem colhido e tem levado até o trono do Senhor. Tô show agora, viu? Enquanto as lágrimas estão Tá se vendo? derramando, Eu vou. Ó, vou deixar Ele ali. derrama Ali trocando sua graça Já cedo. troquei o microfone. Vai pegar as coisas que eu vou pegar. Chequinho, eu gosto de pegar a fralda, tirar o saúde. Hã? Pegar a fralda e tirar o saúde. Também passou na Se sujeira você fazer isso, aí o e canal. sofrimento teve Cristo Vai sair no logo. Calvário, como chorou Ó lá. por todos nós na vida. Vamos lá. Hora da Vitória. A Hora da Vitória. Sua vida, suas causas são apresentadas a Deus em oração. Uma palavra de fé e encorajamento. Muito louvor e
pedidos do ouvinte. E mande seu alô pelo WhatsApp. Programa A Hora da Vitória. Você está ligado no programa A Hora da Vitória. Na apresentação do pastor Daniel Avelino. Muito bem, doutor Luciano Lima aqui conosco. Doutor Luciano Lima também é gestor e consultor de projetos políticos, né? E mais aí, vou passar depois aqui, tá? A estar aqui, deixa eu já colocar aqui, fazer aqui, né? Fazer uso aqui, né? Também, pode falar, né, doutor? Porque o senhor trabalha mais comunicação política, também trabalha em análise de pesquisas eleitorais. Como é isso, doutor? Essa análise de pesquisas eleitorais. Fala um pouco aí, por favor. São atividades muito interessantes, mas assim, quando se faz uma pesquisa, é preciso entender a vontade do entrevistado. É preciso entender a vontade do entrevistado do ponto de vista imediato, né? Naquele momento, com a sensação que ele tem, a perspectiva que ele tem, fazer um recall, verificar no passado o que levou ele a tomar determinadas decisões. A pesquisa é uma análise de momento. Você, naquele momento ali, com o entrevistado, só você e ele vai dizer para você aquilo que ele pensa naquele momento. E aí a gente começa a verificar se ele está sujeito a mudança, se ele, por exemplo, já escolheu o seu candidato, se ele conhece determinado candidato, qual o valor que ele atribui como importante para um candidato, qual é a perspectiva dele, daquele município, daquele estado ou da nação em relação a determinado candidato. Ele começa a ver as qualidades do candidato. Então tem uma série de fatores na política, inclusive a própria evolução do candidato a fazer de várias pesquisas, e a gente analisa justamente essas pesquisas e dá para o candidato um cenário de que forma ele deve se comportar diante das demandas populares, diante das relações e das ponderações que foram colocadas na pesquisa propriamente dita. Então é um trabalho interessante, né, em que você pode conhecer o ambiente também, qual é o ambiente eleitoral, o ambiente político, você pode entender um pouco essas mudanças que acontecem no cenário político. A gente viu muito isso no passado bem recente, né, nas últimas eleições, uma mudança muito grande, um país que votava claramente com a esquerda, de repente consegue eleger um candidato considerado um candidato de direita, né, e aí mudam-se muitos conceitos, mas mesmo assim nesse processo todo, a gente consegue entender e prever algumas situações. Essa é a função da análise de pesquisa, né? Porque todo projeto eleitoral ele tem 3 elementos. Primeiro, ele tem que ter um bom plano de pesquisa. O projeto eleitoral tem que ter um plano de pesquisa que ele começa com a pesquisa, que é o conhecimento do ambiente que se vive, né? A gente chama assim, primeiro ele faz um SWOT, que é forças, fraquezas, oportunidades e ameaças daquele projeto político. Depois, um candidato disciplinado. O candidato tem que ser alguém muito disciplinado para o projeto político. E por último, é claro, recurso, né? Para que se possa colocar na prática aquilo que se pensou. Mas eu vim mais aqui falar justamente do meu Cristo, do Deus da minha vida, né? Daquele Pai que me orgulha de poder ser filho dele. Queridos, a você que está na escuta, tá? Do programa da Vitória, eu peguei aqui uma lei, tá? E eu vou a fundo, tá? Eu fiz uma pergunta, né? No intervalo, dizendo: é permitido fazer propaganda eleitoral dentro do tempo religioso? Só que eu vou abranger o artigo 37 da lei no 95.004/97. Ele veta toda a veiculação de propaganda de qualquer natureza de bem cujo uso dependa da cessão ou permissão do poder público. Quer dizer, poder público impede, né, a natureza, né, ou que pertence aos bens do uso do comum. Segundo o artigo, diz o uso comum para fins eleitorais. São assim definidos pelo Código Civil também aqueles que a população geral achar, né? Alguns locais, aqui está falando locais, cinemas, clubes, lojas comerciais e entra templos. Então eu estou falando, é permitido, a lei está dizendo que não é. Olha só, são dois aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto da igreja. Da igreja. A igreja e púlpito não é tribuna.
Púlpito não é tribuna para político. A tribuna pode servir de púlpito, para que você leve na tribuna, no parlamento, a palavra de Deus. Mas o púlpito não é tribuna para que o político leve a sua mensagem política, secular. Púlpito é um lugar sagrado. Então, sobre esse aspecto, não pode, não deve, né, ser utilizado. Isso, de alguma forma, acaba causando um privilégio, né, para alguns. Porque a igreja acaba se misturando com o poder. Se a igreja pode ir até o parlamento não deve ir até a igreja. Porque a gente, quando está lá escrito se não me engano, em Hebreus, que ele fala assim, sou estrangeiro, não sou desse mundo. Ele está falando de quê? Ele está falando de uma igreja invisível. Ele está falando de uma igreja que realmente a gente está aqui nesse mundo, mas o que eu mais quero desse mundo? Me preparar para a minha salvação, buscar a minha salvação. Então não pode realmente utilizar para pedir voto. Não pode. Daí não deve, primeiro, por conta até dos parâmetros da doutrina cristã, e não pode utilizar também isso. Não pode. Qual o papel, então, do pastor numa situação dessa, né? O pastor deve ser um educador. Ele deve ser um educador, ele deve orientar as pessoas no sentido que, se tiver que buscar, se tiver alguém que seja candidato na igreja, se tiver um candidato que seja identificado com esses valores, com esses princípios, que não é fácil não, pastor Daniel, não é fácil. A gente começa, a pessoa consultando a Deus. Depois ela tem que começar a consultar a si própria. E como é que eu faço consulta a mim mesmo? Eu penso, será que eu vou ser suficientemente... Ah, tá bom? Tá, ok. Será que eu vou ser suficientemente forte, suficientemente fiel ao meu Deus, suficientemente suscetível à corrupção, suficientemente crente, cristão, amante da Bíblia, para não me deixar corromper? Para não deixar que o poder... Por que eu digo isso? Onde tem dois, um comanda. A vida é assim. Aonde tem dois, um sempre comanda. Se a gente sai daqui para determinado local, quem sabe o caminho, leva o outro. Por isso a importância do cristão estar presente na política, porque ele sabe o caminho. E, doutor Luciano Lima, é interessante que eu via alguns pastores que foram candidatos. A primeira coisa, ele pede o afastamento de, se não me engano, de 3 meses, ou 4 meses. Agora é 3 meses, né? É 3 meses. Se ele for funcionário público, também tem afastamento. Perfeito. Né? Seja qual for o órgão, e se trabalhar na repartição não pública, ele também tem direito a... Privado não. Privado não tem. Não tem. Mas não dá direito ele a ele como candidato, ele está trabalhando e lá ele pode fazer a sua propaganda como vereador. O que é que acontece? A pessoa está trabalhando numa empresa, vou citar, uma empresa aqui, Maracanã, o polo industrial do estado do Ceará. E um candidato, né, ele faz parte de uma empresa dessa. A empresa não permite, a empresa é privada. Mas, se ele fizer propaganda lá dentro dessa empresa, não pode. Pode. O que não pode ser institucionalizada é a propaganda. Ele pode, sim, diante dos amigos, 1 a 1, né, conversar e convencê-los. O que não pode institucionalizar. O que é institucionalizar? É a empresa fazer a propaganda. Entendi. É a empresa deixar que ele age de forma como se o caráter aqui que se apresenta como se fosse a característica da própria empresa. Não é essa a função social da empresa. Então ele pode e deve fazer campanha entre os amigos. Agora vai ter o seu limite. Ele vai ter o que ele vai poder usar nas dependências da empresa, né? Se vai poder ter uma sessão ou não, mas em regra não poderia, mas ele pode reunir as pessoas e conversar sobre o seu projeto político. E pouco tempo o TRE de São Paulo, nas eleições, ele decidiu que é proibida a influência religiosas para fins eleitorais. O que você acha disso? Que ele decidiu que é proibido a influência religiosa. O local em que a propaganda política ocorre. O TRE de São Paulo, ele foi muito contundente, dizendo que proibiu e poderia até caçar, né, aquele candidato
se tivesse provas que ele estivesse usando os templos religiosos para propaganda. Então, isso estou na pesquisa. TRE de São Paulo, né, ele proibiu, se tivesse algum, né, eu vou citar algum, não vou dizer o nome pastor, alguns religiosos, ou então alguém também abrir espaço para alguém que a igreja esteja apoiando e usar o culto, então não é permitido, não é isso? Não é permitido. Agora a gente tem que entender assim, essa decisão, eu lembro bem dela, ela se refere à propaganda ou à divulgação ativa. Né? O que seria uma divulgação ativa? Eu apontar especificamente um determinado candidato. Mas eu posso apontar qualidades. Que o meu eleitor, o eleitor cristão, ou o eleitor de qualquer outra denominação religiosa, aí não está falando só do tempo religioso cristão, né? Enfim, teológico, mas ele pode indicar qualidades para um candidato. E essa qualidade pode se encaixar em quem o eleitor, ou no caso o irmão, o cristão, entender que está dentro desse parâmetro que foi estabelecido. Ele não pode fazer diretamente, né, uma indicação, não pode, não deve, como nós já falamos aqui, púlpito é púlpito, né? E ali, quando o pastor está no púlpito, ele está investido da palavra de Deus, porque o sermão do pastor é a palavra de Deus, a pregação do pastor é a palavra de Deus, tudo que ele fala em cima do púlpito tem que ser inspirado por Deus. Então, quando sobe alguém que não está inspirado por Deus no púlpito para falar de política, para pedir alguma coisa ao povo, isso pode significar, de alguma forma, ofensa às próprias escrituras, né? Porque cada um tem o seu lugar e seu espaço. Então, nesse caso aí, que a gente estava se referindo a uma propaganda ativa, né? Uma propaganda direta e não propaganda indireta. Se fosse assim, não teríamos, por exemplo, a gente tem, por exemplo, a própria Igreja Universal, a Mundial, enfim, e várias outras dessas denominações, elas têm políticos que estão à frente, estão no parlamento e há muito tempo. Há muito tempo. Só que o TRE, ele analisou e ele entrou num consenso, porque a forma que eles adotaram praticamente direto aos templos. Só que ele abrangeu mais. Ele não quis somente generalizar ao tempo. Ao que aconteceu? Eles entraram num consenso e agora eles proibiram, não só no templo religioso, mas aí eles pegaram e colocaram, abre aspas, cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, aí colocou templos. Esses templos aqui é que ele referiu, o TRE, ele fala que é proibido, né, qualquer templo religioso divulgar, né, o candidato na hora, né, os seus cultos que está acontecendo. Então algumas pessoas assim, não, mas ele foi direto, não foi somente aos templos. Ele falou aqui também que não poderia mais fazer aquela como é que a gente faz o palco, não foi mais aceito, né? Fazer palanque, reuniões muito grandes em estádio, né? Que antes era muita gente, então ele proibiu esse tipo de eventos. Então a gente sabe que tem muitas igrejas que reúnem 3, 5 mil pessoas. Ele vai entender que ali aglomera uma multidão de pessoas, né? Eu entendo até que tem certa coerência. Isso. Porque não é essa a finalidade do templo. Com Não é essa a finalidade do cinema. Não é essa a finalidade dessas instituições que de alguma forma tem que ter uma permissão do Estado para funcionar. Então acho que é coerente que isso seja feito. E talvez até a colocação do templo tenha sido proposital. Né, tem sido proposital para poder colocar, porque é um grupo que é muito grande. Porque veja bem, a igreja tem uma importância muito grande para o Estado. É verdade. Você imagina se nós não tivéssemos a igreja hoje? Como estaria esse mundo? Se não tivesse, independente da questão denominacional, independente da questão da origem e tudo, mas se não tivéssemos a igreja, viveríamos no caos.
É verdade. Quantas pessoas são ex-drogado, ex-viciado, ex-estuprador, ex-adúltero, ex-pecador, ex-gay? Quantas são ex e que hoje estão sob a proteção de Deus, que tocou o coração delas, converteu-as, modificou a vida delas e hoje vivem mais tranquilas? Eu estava lendo um artigo esses dias e dizia que o maior remédio do mundo é a fé. Não há remédio maior do que a fé. A fé em Cristo é aquela coisa que te dá uma tranquilidade, um conforto. É o melhor remédio que existe. É a fé e a utilização da fé, né, para solucionar problemas, não exatamente problemas seculares, mas problemas ontológicos também. E eu vou direto aqui, não? Eu sei que nós, falando aqui um pouco, né, nós fazemos parte também de uma igreja, de um ministério, né? E algumas pessoas já estão conosco, né? No nosso Face, o vereador Alberto, a vereadora Daiane, a minha esposa, Socorro Almeida, e muitas pessoas, né? A minha cunhada Erlândia Almeida, né? Deus abençoe a todos vocês que estão nos acompanhando pela nossa plataforma digital. E a gente sabe muito bem, a gente vai entender, doutor Luciano, que futuramente nós, os cristãos, devemos ter essa consciência. Seria bom se nós tivéssemos vários representantes políticos no nosso município cristão, né? Que pudesse, né? E a gente sabe que quando o povo possa ter essa consciência, e o que me chama aqui a atenção, porque estão fazendo aqui uma pergunta para mim, diz assim: vamos lá, doutor Luciano Lima, a igreja pode realizar para a conscientização política dos seus membros? A igreja, ela pode realizar algum evento para conscientizar a política dos seus membros? Qual é a forma que a igreja deve instruir aos seus membros, né, a questão da política? Através da Bíblia. Não é uma conscientização política, é uma conscientização de cumprimento do dever bíblico. Quando ele diz assim, se deve defender os pobres, as viúvas, os órfãos, quando a palavra de Deus diz que a ira dele recai sobre aquele que escreve leis injustas, quando a palavra de Deus diz que a gente tem que obedecer as leis, obedecer as regras, dentro do limite da obediência que a gente tem e do comportamento do outro, né, que seria as práticas anticristãs, se a palavra de Deus nos diz que temos que ser sábios, temos que ser experientes, e como a gente viu lá em Moisés, né, que Jetro fala para ele que ele tem que estabelecer lideranças para que possam administrar aquele povo todo, que possa chefes de 100, chefes de 1000, enfim, quando ele coloca tudo isso, sim. Importante, cortando o assunto do doutor Luciano, interessante que ali começou a separação, né, das primeiras lideranças, né, e a separação, sabe que para Moisés está muito pesado as tarefas, as responsabilidades, não é isso? E aí houve aquela separação, né? Um era chefe de 10, outro é chefe de 100, chefe de 1000. E até hoje é assim, né? Cidades com 10.000, cidades com 100.000, cidades com 1 milhão de habitantes. E você tem isso muito claramente no dia a dia. Mas assim, como é que funcionaria, no caso, o papel do líder espiritual, do pastor, né? Nessa situação da política? Eu acho que ele orienta segundo a palavra de Deus. Ele não tem que ter orientação das pessoas políticas, tem que orientar no sentido de que escolham candidatos que sejam comprometidos com a palavra de Deus. Escolham candidatos cuja vida esteja nas mãos de Deus. Escolha candidatos cuja família seja respeitada, cujas leis divinas sejam respeitadas, cuja ele seja uma pessoa de exemplo, como diz lá na Bíblia, quando diz assim, quando você tem que escolher um presbítero, escolher um diácono, vê a vida dele, vê se ele é bom marido, vê se ele é bom filho, vê se ele é boa esposa, vê se ele não é dado a vários casamentos, né? Então tem regras. E essas regras têm que ser utilizadas
várias situações. Então, cabe no caso a um pastor orientar que as pessoas devem seguir os mandamentos. Primeiro, obedecer as leis, obedecer aqueles que estão no poder, limitando essa obediência a respeito às regras, a respeito à palavra de Deus, que é a Bíblia. Se estiver dentro dessas 4 linhas, como dizem, vamos verificar outras coisas. O pastor bem conhece as suas ovelhas, né? Ele bem conhece aquela pessoa. E outra coisa, vamos entender se essa pessoa é humilde o suficiente. Por exemplo, eu estou numa igreja, eu vivo, sou feliz de estar na GEAD, mas obedeço em tudo o meu pastor. Apesar de ser uma pessoa que tem muito estudo, tem muito conhecimento, muita vivência, fui em vários países, mas eu obedeço fielmente o meu pastor. Qualquer passo que eu tiver que dar dentro da igreja, eu pergunto a ele, digo a ele se eu posso dar, se ele permite. Por exemplo, pastor, para vir aqui hoje, eu falei com ele, pastor, perguntei a ele se eu poderia divulgar entre os membros da igreja que eu estaria na rádio. Ele me autorizou, mas eu tenho que fazer isso. Dá um alô aí, o pastor, né? Sim, pastor Aquiles, já falei ele cedo, pastor Aquiles é uma pessoa que eu tenho um profundo carinho, profundo respeito, porque quando a gente vê um pastor, que toda a sua família está na igreja, está no altar, é um pastor que a gente percebe que é o que a gente diz assim, se a gente dizer assim, a perseverança dos santos, aquele ali eu diria que já está salvo, né? Aquele ali eu diria que está salvo. Não teria nem como ele resistir à graça de Deus, ele não faria isso. Mas é uma pessoa que eu tenho muita admiração, muito carinho, muito respeito, e ouço com muita atenção as palavras dele no dia de culto, no dia de doutrina, no dia de discipulado. Faço com ele cada homem guerreiro, né? Que é um projeto que tem, fico feliz por isso. E pastor, receba com muito carinho a minha consideração, meu respeito, o meu amor por ti, o amor que eu tenho pelo próximo. Certamente foi muito mais fortificado com a presença nessa igreja, nessa denominação, e com os amigos também. Ele é muito bem acolhido lá. Fico muito feliz por isso. Que Deus abençoe a vida do pastor e de todos os demais. Né? Isso. Aí, doutor Luciano Lima, advogado, né? E também eu gostaria de apresentar aqui o doutor Luciano Lima. Também a gente estamos com um projeto, doutor, tá? Vou colocar aqui, tá? Vou colocar aqui na pauta a nossa convenção, tá? A gente estamos elaborando projetos e doutor Luciano também faz parte aí, e nós fizemos o convite ao Berival, tá? Para poder estar conosco, nos auxiliando, né? E nos ajudando, né? E é grande honra, né? E de bom grato o senhor tem recebido esse convite e seja bem-vindo, tá? Como advogado desta convenção que a gente vai ainda se reunir, tá? Com os diretores e os responsáveis da convenção para nós poder conversar e elaborar projeto. Doutor Luciano, é a honra de receber como advogado da nossa convenção. Eu fico feliz, primeiramente, por Deus ter tocado no coração de vocês e ter me escolhido. Eu é que me sinto honrado. Quando alguém te convida para uma festa, o convidado é que se sente honrado. E ele tem que honrar aquele que o convidou estando presente. Por isso eu estou aqui, estarei presente, com certeza, nesse projeto. Porque o que acontece? Algumas coisas, algumas decisões eu tenho tomado na minha vida que tem me ajudado muito. Tem me ajudado muito a viver uma vida mais tranquila, mais serena, com mais paciência, com mais tolerância, com mais esperança também, sabe? Com mais resiliência diante dos problemas. E, por exemplo, eu tenho colocado bem claro na minha vida que tudo que eu puder fazer enquanto homem, enquanto advogado, para defender a causa cristã, eu farei. Eu não vou me fugir dessa responsabilidade. Só para ter um exemplo, pastor Daniel, nós tivemos aí no dia 25 passado a parada gay, e aqui em Fortaleza, né? Aqui na nossa cidade vizinha. E Deus tocou no meu coração de que eu deveria fazer alguma coisa para evitar o que aconteceu em São Paulo. O que aconteceu em São Paulo? Colocaram Cristo gay, né? Colocaram a imagem de Cristo, colocaram crianças dizendo que eram trans, e Deus tocou no meu coração. Conversei com o meu pastor sobre isso, como ele falei, tudo eu pergunto a ele, e ele me apoiou nessa decisão, falou que colocaria em oração, e eu entrei com um processo para evitar que fosse usada a imagem de Cristo, né? Um processo que foi contra a prefeitura, contra o grupo chamado Grupo Asa Branca, que é um grupo
que chamavam que é o grupo de resistência, e contra o governo do Estado, porque existem recursos do governo do Estado. Entregue um processo contra eles. Ele teve um processo também na vara da infância e da juventude, enquanto advogado, para que não fosse utilizada a imagem de crianças, não permitisse a presença de crianças naquele evento. E graças a Deus, independentemente do final do processo que possa ter, não houve vilipêndio da fé cristã, não houve utilização da imagem cristã, pelo menos não chegou ao nosso conhecimento, não houve também utilização de crianças. Porque quando a gente dá um passo, a gente aprende isso na Bíblia, né? Tem que dar um passo de fé. O primeiro passo é um passo de fé, e acreditar que aquilo vai acontecer. E assim também é na política. Quando eu dou um passo, quando eu transmito uma mensagem, alguém vai receber aquela mensagem. Se essa mensagem vai ser obedecida ou não, é uma outra coisa, mas que a vontade deve ser feita a partir daquela mensagem. Por quê? Porque tudo que a gente pede a Deus, na verdade, se resume em uma coisa simples: que Deus cumpra a sua promessa. Tudo isso foi o que Ele prometeu para a gente. Eu só peço a Deus: Senhor, cumpra a sua promessa. E Ele tem cumprido na minha vida, fielmente, com a minha família, com a minha esposa, com os meus filhos. Tenho sido muito feliz, tenho tido muito momento de felicidade, de prazer, de alegria, muito momento de intimidade com Deus. Isso tem sido muito bom para a minha vida, pastor. E somos muito gratos, doutor Luciano Lima, e avisando aqui, tá, as pessoas, pastor, como é que se chama o nome aí da convenção futura? Tá certo? Será, doutor Luciano, aqui o nome aqui para colocar aí, né? Conselho de Pastores, Ministros e Associados, tá? A gente estamos aqui pegando já o nome, porque esse nome aqui, das pessoas que querem futuramente se afinar conosco, nós temos que ter um bom número de pessoas a afiliar, porque a gente vai preparar, tá? A gente vai preparar e a gente vai estar divulgando futuramente, né, os projetos, né? Vamos conversar, porque existem alguns projetos que a gente não pode saltar o vento. A gente tem que se sentar e realmente, se tem veracidade, se tem possibilidade de a gente ir seguir em frente a esse projeto. Então, as pessoas, né, quiser depois me procurar lá, Pastor Daniel Avelino, no meu Facebook, e o meu número é 985-730802, tá? Aqui é a plataforma nossa, doutor Luciano, que quem preparou foi o Samuel Cavalcante, meu sobrinho, da mão da Paz Senhor, a presbítero Ricardo, meu irmão, e a irmã Lucivanda, sua esposa, e toda a família está também aí na escuta aí deste programa A Hora da Vitória. Então ele que preparou, ele que prepara tudo isso aí com muita excelência, né? Nós mandamos o link e a pessoa faz tudo esse cadastro, né? Esse cadastro vai ficar guardado aqui. Nós temos, o nosso, ele já está preparando o site da convenção, está preparando também, já preparou aqui o e-mail, né? E tudo fica registrado, tá? Nós vamos ter esse projeto e é muito importante, bem detalhado e trabalha muito bem, tá vendo? Até o brasão aí, muito bonito, muito bem feito, né? Você já conhece o serviço dele, Samuel Cavalcante? Trabalha com muita excelência. Fala um pouco também, vamos fugir aqui um pouco do assunto, porque a gente sabe que futuramente as igrejas, ela tem que ter o seu próprio CNPJ, né? E muitas igrejas, infelizmente, ela funciona sem CNPJ. Então, é de grande importância. Então, eu estava vendo, analisando, muitas igrejas precisam, né, deste apoio, né? Deste apoio, e às vezes não tem orientação. Como faz? Coloca o nome de uma igreja, mas não vai logo registrar. Então, eu peço a vocês, pastores, né, que depois quiser conversar comigo, né, e você entre em contato, que nós vamos lhe orientar, né, quais são a documentação que é que você precisa, né, para poder registrar, né. Primeiramente, doutor Luciano, ele precisa de quê? Uma diretoria de quantos componentes, doutor?
considerado que se tenham 10 pessoas para poder fazer a fundação da entidade, né? Pastor, eu entendo o seguinte: o cristão tem que ser um legalista. O cristão tem que viver na legalidade. O cristão não pode viver, porque se diz lá em Romanos, né, que a gente tem que obedecer aos governantes e às leis e às regras, e isso é um princípio cristão de obediência, assim como é de obediência a Deus. A gente tem que trabalhar dentro da legalidade, porque seria muito duro, muito desagradável, muito desconfortável a gente ser pego de surpresa por estar fora de uma legalidade, por estar fora de uma legalidade perante o homem e também estar fora de uma legalidade perante Deus, burlando as regras dos quais a gente tem que obedecer. Agora, de suma importância que a gente perceba que a gente está falando ali de uma convenção visível, mas também existe uma convenção invisível. Que as pessoas vão poder pensar o cristianismo junto, vão poder estudar o cristianismo junto, vão poder compartilhar a doutrina juntos, vão poder discutir interpretações que muitas vezes acontecem, corretas ou não, vão poder discutir teologia de forma um pouco mais aprofundada. Eu acho que essa deve ser uma das funções da convenção, que ela não seja unicamente a convenção visível, mas ser também a convenção invisível, que possa unir as igrejas, unir os pastores, enquanto igreja de Cristo, né? Que possam ter essa função, possam ter essa atividade como atividade primordial da sua existência, que é exercer um papel de empoderamento da doutrina cristã, que aliás a gente está precisando muito, pastor, de empoderamento cristão. Se o cristão continuar silencioso, como tem continuado, porque veja bem, se a gente olhar para o passado, pastor, se os judeus não tivessem se manifestado no Holocausto, estaria isso até hoje. Se em 1964 o pessoal cristão da Igreja Católica, né, que era, se não me engano, era eu não me lembro qual movimento que era considerado a renovação carismática da Igreja Católica, não tivesse ido para a rua contra a ameaça do comunismo, talvez tivesse um país comunista. Então os cristãos tiveram, também com Mussolini, os cristãos se levantaram, os cristãos se manifestaram, aconteceu com Lutero, aconteceu com Calvino, né, aconteceu, enfim, em várias situações. O cristão tem papel importante na sociedade. E aí, quando você vê uma entidade, como nesse caso da convenção, buscando aglutinar aquele cidadão, vai aglutinar também ideias, vai aglutinar também valores, vai aglutinar também temas e assuntos de interesse do cristão, porque o cristão tem que se fortalecer. Hoje, pastor, a igreja é o único bastião da defesa da família. O único local que você vê hoje no mundo defendendo os valores da família é a igreja. A família já se desestruturou há muito tempo. Verdade. A família está sendo atacada e é o núcleo principal, que a gente sabe, que é o primeiro núcleo social que a gente tem, que é a família. Depois tem colégio, igreja, associações, enfim, né, faculdades. Mas esse núcleo foi atacado. E aí tem uma coisa que eu acho interessante, pastor, fugindo até um pouco daí, é a questão do arbítrio, né? Esse núcleo foi tão atacado que as pessoas hoje em dia não têm mais arbítrio. E ele está falando arbítrio sobre um aspecto, existem dois aspectos do arbítrio, né? Estou falando arbítrio sobre outro aspecto. O cristão, na minha concepção, é uma concepção que é muito ligada à igreja presbiteriana, que eu concordo, né? Com certa ponderação, mas é que a gente perdeu enquanto cristão, a gente entregou o nosso arbítrio para Jesus. A gente, hoje, quando decide, a gente decide com base naquilo que é a vontade de Deus. Então, o meu arbítrio eu entreguei quando eu me converti. O meu poder de decidir eu entreguei para Deus quando me converti. Esse é o arbítrio. Já quem não é convertido, entregou o arbítrio para o mundo. Se eu perguntar para as pessoas assim, nome do refrigerante, Coca-Cola vai ser o primeiro, máquina de lavar, Brastemp vai ser o primeiro. As pessoas não têm mais arbítrio para decidir. Né? Então, eles acabam achando que estão decidindo, mas não estão. É mesmo com a gente não, com a gente sabe quem é que decide. Agora, está sim, aí nós não perdemos a livre agência. O direito de agir a gente não perde. A gente perde talvez o direito de escolha quando a gente submete a alguém, ou submete a um fato, ou submete ao nosso Deus, o direito de escolher pela gente. Mas o direito de agir a gente tem. Se a gente vai colocar aquilo em prática ou não, a gente aí não perde esse direito, a gente pode continuar atuando nesse campo da ação. Mas eu fico feliz, parabenizo o pastor e todos os cristãos da diretoria, né?
isso, que fazem parte da diretoria, é muito louvável, é muito interessante para nós, Maracanaú, e para nós, nosso estado, né, para nós, nosso país, ter uma convenção que agrega tantas pessoas importantes na sociedade. Doutor Luciano Lima, né? Qual a sua área que o senhor mais atua nesse momento? Eu acho que eu sou mais sacerdote, sou mais seguidor de Deus do que qualquer outra coisa. Eu atuo onde Deus mandar que eu atue. Na área política eu trabalho muito na área de família. E assim, por mais que a gente, interessante, às vezes alguma coisa, né? Eu trabalho muito com divórcio, procuro orientar as pessoas para que não se divorciem, mas se não tiver outra opção, né, que elas façam segundo a vontade de Deus. Muitas vezes ela não está na legalidade, uma pessoa já também perguntou, mas o senhor é cristão, o senhor trabalha, faz divórcio de pessoas? Eu falo, sim. Sabe por que eu faço? Tem pessoas que já estão separadas, estão em outro casamento, estão na ilegalidade. Não estão na ilegalidade? Verdade. Perante as leis e perante Deus também. Isso. Então não seria mais justo, mais coerente com a própria palavra de Deus que ele se divorciasse e legalizasse o outro lado? Porque tem duas ilegalidades aí. Porque ele está no adultério, né? Ele continua casado. Então a gente faz aquilo sempre olhando para a Bíblia, sempre olhando para as leis, mas como referência, aliás, as leis são referenciadas pela Bíblia, né? Pela palavra de Deus, né? Pelo Pentateuco, principalmente, né? As leis mosaicas, né? Isso. Estão nos ouvindo direto de São Paulo, doutor Luciano, obrigado. Pastor Janderson Bezerra, né? Ele está em São Paulo, está nos vendo, está nos ouvindo, tá? Quero mandar, me permita, doutor Luciano, mandar aqui um alô aos nossos internautas, né? Nós chamamos de internautas, estão nos acompanhando direto de São Paulo. Pastor Jesus vai estar aqui conosco, ele é um dos ministrantes dos Gideões, pastores e pregadores de Gideões, né? E também manda para ser a sua esposa missionária e levita, vai estar aqui em outubro, aqui em Fortaleza, e a gente vamos agendar com ele para estar conosco na nossa igreja, tá? E que Deus abençoe. Deixa eu mandar aqui mais um alô aqui, minha esposa, eita aí, pois é, esse elogio aí que faz eu ficar mais alegre. Ó. Minha esposa está dizendo, doutor Luciano Lima e pastor Daniel Avelino está dando show de conhecimento bíblico. É porque tudo nós estamos trazendo dentro, nós temos que ter respaldo bíblico, né, doutor? Se nós estamos trazendo assunto político, mas nós temos também tem respaldo bíblico, né? Nós não estamos falando, fazer que nem o Arel, né? Nós estamos jogando palavras ao vento. Então é muito importante o cristão. E mandando aqui a Pai do Senhor, diaconisa de Irmênio de Jesus, Pai do Senhor, diácono Fábio. E mandar aqui, irmão Eduardo. Eita, tá pedindo louvor. Vamos. Agiliza o louvor dele enquanto eu bebo uma águazinha. Agiliza aí. Tá pedindo louvor, doutor Luciano. A gente vamos chamar dele, tá? Chile Camarais, tá? Louvor de madrugada. Vamos atender o pedido, tá? Enquanto o Berival também está nos dando aqui, auxiliando aqui na mesa, Deus abençoe. E muitas pessoas, pegou aí o louvor? Pronto. E manda aqui, doutor Luciano, e muitas pessoas aqui, tá? Tem uma pergunta que depois eu irei fazer, tá? Depois irei fazer aqui, depois desse louvor. Eu estou com várias perguntas, né? Mas... Fica à vontade, é um prazer. Religião e política, qual é a influência política no voto do cristão? Qual é a influência do voto dele? A influência do voto do cristão, ele muda alguma coisa? Individualmente, pode mudar também. É uma posição política que ele vai tomar. Vai responder isso depois desse louvor, tá? Canta aí, Chile Cavarais aí, pelo irmão Eduardo que pediu o irmão Berival. Tem Maraguape está escutando.
O Erival, dá um ganho, o Erival também depois vocês falam aí pra dar um alô pro povo que estão ligados, viu? Você já entra. Só rapaz, não vai pra Pacatuba, é Cláudio Silva, lá de Juazeiro do Norte. Aí, tá. Venésio Brito, que é o proprietário lá da onde está alugado minhas coisas. O Galego, lá da Osório de Paiva. Lá de Neguinho de São Paulo. E muito mais, viu? E o... Estou conhecendo o Pato Samuel. Ei, tu vai entrar agora e tu vai... Só depois novo. Aí tu já vai mandando uma paz e quem está sintonizado com a gente, tá bom? Assim, não, é um moleque de... Como deve ser a relação entre a religião, o Estado e a sociedade? Quais as relações entre a religião e política podem ser percebidas na sociedade atual? Ah, não é muita... Eu vou ficar de bala na agulha aqui, pessoal. Passar a hora e depois vai lá. Pode entrar, irmão Paulo. Só que tem chamado de Instagram. Dá ok para as pessoas. Eu também tenho as pessoas aqui pedindo ok também, aqui para mim também. Isso mesmo, muito bem, como de Deus, aí para você o programa A Hora da Vitória, com o pastor Daniel, né? E Doutor Luciano Lima. Pois muito bem, gente, está aqui para você, quero mandar minha paz aí para todos vocês que estão ligados comigo, tá bom? Com a gente, né, que está nos ouvindo, que é o nosso amado irmão Samuel Paz, lá de Maranguape, e também nosso amado irmão Helder, lá de Pacatuba, e também o pastor Eduardo Silva, lá de Juazeiro do Norte. E também o meu irmão que está lá na Serra de Palmácia. E também o Genésio Brito lá na Serra de Maranguape. E deixa eu ver quem mais. E o Galego, o irmão Galego, lá da Osório de Paiva. E também Wagner Dias, lá de Guarulhos, São Paulo. E também tem outro que pastor conhecido, né? Pai do Samuel. Muito bom, pastor, muito mais aí, todos muitos ligados aí com a gente aí, tá bom? Ligado na programação Pastor Daniel. É isso mesmo, você está ligado ao programa Hora da Vitória e nós estamos recebendo aqui no podcast aqui, doutor Luciano Lima, muito prazeroso aqui, nossa entrevista, nossa conversa, e vamos dar continuidade, doutor Luciano Lima, tá? A todos que estão ligados aí, Deus abençoe a todo Maranguape, né? São ouvintes cativos ali, Maranguape. Presbítero Raimundo Araújo, rapaz, dá 100% de Jesus, também faz parte conosco nas ligação aqui conosco nas programações. Doutor Luciano Lima, aqui conosco. Aí outra pergunta aqui do ouvinte diz assim: doutor, qual é a relação entre a religião política pode ser percebida na sociedade atual? Pastor, primeiramente eu gostaria também de mandar Tá bom? um ok aí para as pessoas que estão pedindo Tá também, certo. primeiramente a minha filha, a minha Carla, que está no Rio de Janeiro,
está nos ouvindo, nos assistindo também. Filha, eu te amo, estou com muita saudade de você, dos meus netos, teu irmão também. Deus abençoe vocês e Deus se faça presente aí no coração de vocês. Meu amigo Israel, de Valença, no Baixo Sul da Bahia, meu irmão, foi quem me ajudou muito no início na fé cristã. Né, no começo eu reclamava um pouco com ele, né, que eu servia muito a ele, mas hoje eu entendo que Deus colocou ele na minha vida para me ajudar, e hoje eu estou aqui, devo muito a ele, devo muito a Deus por ter usado ele, né, e devo muito a ele por ter aceito que Deus usasse para que eu chegasse onde eu cheguei. Foi meu colega de faculdade, conheci no primeiro dia da faculdade, e até hoje estamos juntos, amigos fiéis, um dos poucos amigos que eu tenho. Também quero mandar um abraço para a mãe dele, que é minha mãe também, que eu considero como mãe também, toda a família dele que me recebeu e me acolhe. Semana que vem, quinta-feira, eu estarei lá na Bahia. Mandar um abraço também para o deputado federal Ramon Costa, meu amigo também, deputado federal pela Bahia. Deputado federal também, o Sargento Portugal, do Rio de Janeiro também, que é meu amigo, vereador Cássio da Pesca, de Valença também, que está lá, né, firme e forte, enfim, né? Eu vou colocar para todo mundo aqui, senão a gente não consegue terminar. Mas veja bem. Aproveitar, doutor, tá? Só está conosco o pastor Danilo Santos, tá? Deus abençoe, também está sintonizado conosco, tá? Deus abençoe. E depois nós vamos fazer aqui algumas agendas, o Berival. Nós vamos estar convidando alguns pastores, presidentes de ministério, para também fazer parte aqui. Nós vamos fazer um podcast tipo assim, como ele se converteu, a biografia da sua igreja. Em breve também vou fazer a biografia do Berival, porque há 20 anos o Berival está nessa rádio, Renascendo com Cristo, né? Começou há 20 anos atrás, foi um sonho, e nós estamos aqui, dá só 2 minutinhos, doutor Luciano, porque é muito importante. Essa aliança que eu fiz, mais o Berival, tá? E a gente sofreu muitas reclamações, né? Pessoas assim, ninguém escuta a rádio, ninguém participa. Tudo bem, a gente vai entender que nós vamos ouvir isso, doutor Luciano, né? Vai haver as pessoas com palavras pessimistas, mas eu acredito, quando nós estamos diante de promessa, diante da verdade. Eles são os vigilantes, pastor. É verdade. E não foi fácil, doutor Luciano, para a gente chegar até aqui onde nós estamos, essa estrutura, a Web Rádio Renascendo com Cristo, já existe 20 anos no Berival, é isso? 20 anos, né? 20 anos eu gostava muito dessa peleja, mas é para a obra de Deus, né? De uma vez que eu disse, mulher, chega, eu não vou mais querer, paguei o preço. Paguei o preço e foi alto, viu, pastor? Foi alto, né? Isso, paguei o preço, foi alto. Deu muito almas para Jesus nessa rádio, né? Muito, pastor, muitos, né? Há muito tempo aí. Pelo que essa programação, que é um programa que não deve, né? Que não deve parar, que é para ganhar alma para Jesus, a gente não deve parar, continua. Interessante, doutor Luciano Lima, esta rádio, ela é a rádio oficial da nossa convenção, e a gente tem algumas programações. Nós estamos estruturando ela agora, mas não é fácil. E isso. Você está vendo todas essas estruturas aqui? O Berival aqui é o engenheiro aqui dessa rádio. Que Deus abençoe o Berival, que nós somos os diretores dessa rádio. Nós fizemos uma aliança. Eu vou deixar logo de primeira mão, porque algumas pessoas assim, pastor Daniel, você tinha a Web Rádio Cristo a Solução. Só que havia eu não vou dizer controvérsia, né? Não adianta, a gente tem que ter posição, a gente tem que ter certeza. E a gente faz, não adianta. Se eu estou numa convenção, eu vou trabalhar na convenção. O Berival já está há 20 anos na programação. Então eu disse, eu vou abrir mão, porque eu tinha uma web rádio Cristo a Solução. Isso. E aí a gente entrou em parceria, né? Em parceria, não. Nós vamos ficar só com a Renascendo com Cristo, a rádio oficial da convenção e rádio oficial para que a gente possa divulgar. Sim, pastor, também. Nós estamos também pela rádio
Brasil Gospel, viu, pastor? Me desculpe aí. Está sendo transmitido ao vivo, né? Isso, não, ela está agora em direto, né? Está em direto agora pela rádio Brasil Gospel. Isso, manda um alô aí a todos que estão ligados conosco, Berval. Isso mesmo, eu tinha esquecido, pastor, o nome do alô é o meu primo Jonathan, que está lá em Maranguape, em frente ao Hospital Gonzaguinha, está ouvindo, está ligado no programa. E também o Eduardo Cardoso, vai que você não fala. Em breve nós vamos trazer. Vamos trazer eles aqui, viu? Vamos sim. O doutor, o senhor Lima, o presbítero Raimundo Araújo, ele também tem uma rádio em Maranguape. Isso. A 100% Jesus, que transmite também. E nós vamos trazer ele aqui no nosso estúdio. Nós tivemos o Sandoval, que também. Qual é a rádio dele, irmão Sandoval? Rádio Filadélfia. Filadélfia, né? Isso. Nós estamos ainda conversando aí, né, para nós renovar, né, as transmissões que nós fazíamos antigamente, né? Que a Rádio Filadélfia é uma rádio que é estruturada, né, em nível de audiência, que transmite, são 10 rádios, ou a 10 e 8 por aí assim, pastor. Né? Em São Paulo, sul de Minas, quase o Brasil todos. Isso, muito importante. Então a rádio é um meio de comunicação muito forte, né? Não só a rádio, mas nós estamos também na nossa plataforma digital do pastor Daniel Avelino. Quero mandar um alô a todos vocês especial. Agora o doutor Luciano Lima vai ser com você agora. Vou refazer agora a pergunta, tá? Estamos aqui no podcast doutor Luciano Lima, aqui estamos tratando de assunto de religião, política e também o cristão no meio da sociedade. Doutor Luciano, qual é a relação entre a religião e política que ela pode ser percebida na sociedade atual? Excelente pergunta. Eu fico feliz quando eles têm uma pergunta assim que não é uma pergunta hermética, é uma pergunta que requer uma verificação muito mais profunda, mas eu diria assim, primeiro a gente tem que definir que não é a religião em si. Isso. Né? Porque se a gente fala religião, a gente pega num contexto muito amplo, a gente pega todas as concepções religiosas que vão desde o cristianismo até mesmo o shintoísmo, até mesmo o islamismo, tudo que eu não teria condições de falar sobre algumas dessas religiões por não ter conhecimento profundo sobre a prática deles. Mas pegando consequentemente pelo que a gente coloca aqui o cristianismo, eu diria que a percepção é muito grande. Por que é muito grande? A igreja hoje é o maior centro de acolhimento de pessoas com problemas no mundo. Verdade. Hoje, quando você vê uma pessoa com problema, e eu vivo isso no dia a dia, a primeira coisa que a gente pensa é orar. É levá-la até a igreja, é definir se isso é físico, se isso é psicológico, se isso é espiritual. As igrejas têm feito um papel que o Estado tem deixado de fazer. A igreja tem acolhido as pessoas com carinho, com respeito, com humildade, naquilo que ela tem, naquilo que ela é, naquilo que ela precisa. A sociedade tem percebido esse acolhimento da igreja, embora aconteçam muitas críticas, embora aconteçam muitas críticas em alguns movimentos doutrinários mais modernos, mas a gente percebe que a igreja, eu falo isso pela minha igreja, por todas as igrejas que eu conheço, ela tem um acolhimento e a sociedade precisa. Ela não pode se misturar com a política, né? Porque assim, a própria palavra dele diz assim, eu estou com eles, mas não sou um deles. Né? Pedro falava por isso, né? Dizia assim, não sou um deles, né? Mas assim, a gente pode estar na política e não precisa ser um deles. Agora, a gente faz um papel que independe deles. O papel que eu faço enquanto cristão, enquanto servo de Deus, enquanto homem, enquanto advogado cristão, é atender as pessoas nas suas necessidades. As pessoas sentem a diferença quando você age na vida das pessoas. A sociedade percebe quando uma igreja, quando tem um centro de acolhimento, um centro de restauração de vidas, que é muito comum, tem um centro para tratar de drogados, um centro para tratar de viciados em álcool, viciados em cigarro, viciados, enfim, viciados em sexo. Já existem hoje igrejas que fazem, igrejas que têm, como a minha igreja, por exemplo, está inaugurando agora um grupo de atendimento familiar. É uma função social que é perceptível, talvez não seja perceptível para toda a sociedade, mas é perceptível para grande parte da sociedade. Daí a importância da igreja. Por isso que muitas vezes eles tentam obstar o trabalho da igreja,
tentam retirar esse poder da igreja. Existe uma teologia, hoje, como eu já coloquei aqui, que busca tirar da igreja esse poder. Não sei nem se chama isso de teologia, mas existe um movimento que busca tirar esse poder da igreja, porque a igreja consegue influenciar o pensamento humano ontologicamente falando. Ele faz com que o indivíduo pense no eu, ele faz com que o indivíduo retire de si uma necessidade, uma vontade carnal, para ter a vontade espiritual. E isso a sociedade percebe. Como eu já falei aqui, se nós não tivéssemos a igreja hoje, a sociedade estaria no caos. Interessante que esse papel é para ser do Estado. Perfeitamente. E as igrejas, né, elas estão fazendo um papel que é do Estado, né? E o que me chama muito aqui a atenção, eu vou entrar aqui em detalhe, né? Não existe uma só religião para o Estado, né? Tipo assim, ela não pode dizer assim, a Igreja Católica, ela é a única religião que eles possam defender. Não existe isso, né? Porque ele não pode fazer isso de jeito nenhum, né? E o que me chama aqui a atenção, vamos lá, o que me chama a atenção, já que eles não podem colocar a Igreja Católica como a única, eu posso dizer religião, posso dizer crença, como é que eu posso dizer? Pode ser religião, né? Religião. O interessante é que eles colocam uma lei dizendo que existe aquela lei dizendo assim, lá, feriado do Dia dos Santos. Você vai entender onde é que eu vou chegar, né? E aí eles colocam dizendo que aí não encontrou nem todos os... Aí pronto, aí aproveitou, colocou um dia. Hoje é feriado do Dia de Todos os Santos, certo? Então, isso não fere a Constituição, não, doutor? Olha, a gente tem que entender, é uma contradição. Olha só onde é que está a contradição. A gente tem uma Constituição, de 1988, que o seu preâmbulo diz sobre a proteção de Deus. Mas depois diz que o Estado é laico. É um deísmo, né? É sobre a proteção de Deus, mas o Estado laico. Poderia ser sobre a proteção de Buda, Amarra, né? Poderia ser sob a proteção de qualquer um, mas eles escolheram sob a proteção de Deus, mas o Estado é laico. Então é uma contradição. Não existe uma religião oficial? Realmente não existe. Não existe. Mas existe o respeito a todas as religiões. Mas de todas essas religiões, a gente via um tempo atrás, não tem muito tempo isso, talvez uns 20, 30 anos, uma crítica muito grande à intolerância religiosa contra os espíritas. Hoje a intolerância é contra o cristão. Porque o cristão está mudando o pensamento humano. O cristão está fazendo... Eu estava lendo um livro, já li uma vez, estou lendo pela segunda vez, que é do Paul Washer. Ele diz assim, Deus tem contido o pecado. Se Deus não tivesse contido o pecado, não estaria em caos. Quantos pensamentos ruins, pastor, nós que somos cristãos já tivemos? E não colocamos em prática, porque estamos sob o respeito e o temor de Deus. Se nós praticássemos todo o pecado, toda a maldade que passou pela nossa cabeça, e aí Paul Washer fala assim, se você pegasse tudo que você já pensou na tua vida, colocasse num vídeo e colocasse na tela do computador da televisão, o seu maior amigo teria vergonha em você, teria ódio em você. Porque o que você já pensou dele? Então ele diz que Deus está contendo o pecado. E quando diz que Deus está contendo o pecado, diz também que Deus está atraindo também pecadores para que pequem menos ou não pequem. Essa tem sido a função da igreja, atrair pecadores para que eles vivam uma vida sem pecado e para que a sociedade viva melhor, dentro de um aspecto talvez microcosmos, né? Mas dentro de uma sociedade em que muitas vezes não é perceptível para todo mundo. Mas hoje em dia não há dúvida, as pessoas em regra sabem que a fé é o melhor remédio que existe. Não existe outro remédio. A fé em Cristo é o melhor remédio. Por quê? Porque qual a função do cristianismo? Moldar o comportamento humano. Porque o coração do homem é perverso. Né? Se não fosse perverso, não teríamos pensamentos ruins. Quantos
pessoas, acontece com todo mundo, às vezes até em meio de oração, vem um pensamento absurdo na tua cabeça, mas você reprime aquele pensamento porque você crê que aquilo ali não vem de Deus. Então, a sociedade hoje percebe o papel da igreja, ela está ocupando o papel do Estado, não deveria, mas acaba por ocupar por dó, por compaixão, por amor e por cumprimento aquilo que a Escritura Sagrada determina. E interessante, doutor, que eu fiz essa pergunta porque o Estado ele deve buscar imparcialidade em relação às religiões, evitando até discriminações em todos os sentidos. Então ele tem que ser imparcial, né? Ele não pode só defender um e contra os outros. Então tem que ser. O que é dizer ser imparcial? Qual é essa colocação? O Estado tem que ser imparcial. Por quê? O Estado não pode defender ou priorizar ou dar benefícios a uma determinada religião em detrimento de outras. É isso que está escrito na Constituição. Né? O Estado não pode atuar no sentido de privilegiar uma ou outra denominação religiosa ou uma ou outra corrente religiosa ou até mesmo filosófica. Isso. Está no artigo 19 da nossa Constituição. E o que me chama a atenção é que estou buscando aí também, estou me aperfeiçoando. Interessante é que a criação de igrejas e cultos religiosos é permitindo às pessoas de direto público, não podendo exclusive participar de uma forma alguma no funcional delas. O que me chama aqui a atenção é que tem que ser imparcial, né? Imparcial. Nós temos hoje o feriado Dia do Cristão. Vamos ser imparcial, né? Vamos lá. Nós temos hoje o feriado Dia do Pastor. Entende onde eu estou querendo entrar, né? Vamos ser imparcial, né? Vamos ser imparcial. Mas tem alguns, né? Alguns locais. E vamos lá. Agora tem, né? Agora. Surgiu agora. Mas vamos lá. Dia da Bíblia. Dia da Bíblia surgiu agora. E por que antes não havia essa imparcialidade? Tipo assim, vou entrar logo direto. Hoje é o dia, não estou aqui denegrindo nem falando contra. Vamos lá. Mas sempre saindo. Vamos ser parcial, vamos lá. Já que eles encontraram muitos feriados, aí já não tinha mais data. Aí colocaram um dia só, o dia de todos os santos, né? Isso não está prendendo só aquela igreja? Essa regra não está ferindo a Constituição? Olha só, isso tem uma história, e isso vem da Igreja Católica. Por que vem da Igreja Católica? A gente sabe que era uma abstração muito grande para os católicos e para os cristãos da época, né, acreditar no invisível. Então, a criação, o estabelecimento de imagem tornou-se também, e a gente não pode esquecer que o ser humano tem 3 canais de comunicação, do qual ele recebe as informações. Quais são esses canais? É o canal visual, aquilo que você vê entra em você. Aquilo que você ouve entra em você. E aquilo que você sente, que é o canal sinestésico. É o auditivo, visual e sinestésico. Então a igreja trabalhou muito bem isso. Eu preciso criar e passar essas informações, esses elementos para a pessoa, para que ela absorva com mais facilidade. A gente vai dizer muito bem que não tinha, por exemplo, nem todo mundo tinha acesso à Bíblia, né? Não era que todo mundo tinha acesso à Bíblia. E aí a Igreja Católica, vendo isso, como a Igreja Católica trabalha com 2 fontes importantes, a gente não pode esquecer disso. A Igreja Católica trabalha com a Bíblia e com a tradição. Vou entrar mais polêmica aí. A Bíblia e a tradição. Por quê? Porque ela adequa a Bíblia ao momento histórico que ela vive. A Igreja Católica, foram nós perseguidores, já teve, foram perseguidores também. Se a gente olhar os Cavaleiros Templários, olhar a maçonaria, teve origem onde? Se a gente olhar a perseguição que foi feita a Lutero, a perseguição a Calvino, a Igreja Católica mencionou isso. Então a Igreja Católica vive da Bíblia, a Bíblia que eles, com 6.000 a mais do que o nosso, né? Isso. Mas vive também com a tradição. Ela adapta conforme o momento que ela vive. Doutor Lucilo,
Brasil, nosso país é um Brasil laico, é laico. Não tem uma religião específica. Tá certo, não tem, né? Vamos lá, não tem. Só que a separação entre a igreja e o Estado é característica do Estado laico, concorda? É um Estado laico. Quer dizer laico? Ele, sem religião. Sem religião, tá bom. O contrário de laico seria teocrático, né? Pronto. Não significa incompatibilidade entre nenhum nem o outro. E nem falta de diálogo entre ambos. Viva, aí vamos lá. A separação, ele exige que o Estado não apoie nenhuma corrente religiosa. Concorda? Perfeito. Vamos lá. Aí mas também não adote nenhuma postura antirreligiosa. Em suma, o Estado é laico e é neutro. Se ela é neutro, por que existe o dia de todos os santos? Influência da Igreja Católica. A Igreja Católica sempre teve o poder. A Igreja Católica sempre teve o braço direito. O Papa, quando senta na cadeira de Pedro, lá no Vaticano, ele é inerrante. Ele não erra. E quem é que vai dizer que ele está errando? A CNBB tem um poder incrível. Eu não estou criticando a Igreja Católica, longe disso, pelas ponderações que eu estou colocando aqui, mas historicamente a gente sabe disso. A gente sabe, por exemplo, que quando houve a Revolução Francesa, para tirar Luís XV, quando os revolucionários assumiram o poder, foram pior do que eles. E se diziam cristãos. Foram pior do que eles, tanto que todos eles foram mortos na guilhotina. Inclusive o inventor da guilhotina foi morto na guilhotina depois da Revolução Francesa, quando eles assumiram o poder. Então, a Igreja Católica tem essas nuances. E essas coisas foram feitas. Eu não estou criticando se está certo ou está errado, é uma questão apenas de cada um, do encaminhamento doutrinário que cada um tem, da visão doutrinária, daquilo que ele professa, da fé que ele reconhece, ele professa, enfim. Né? Mas são coisas que advêm de um passado, né? E também para agradar segmentos, estratos sociais. Eles querem agradar, o político quer agradar o estrato social do qual ele se diz representante. E isso, independentemente de ser bom ou ruim, tem que ser ponderado, tem que ser avaliado. E pode sim significar um benefício, pode significar uma imparcialidade, ou melhor, uma parcialidade em detrimento de outras religiões. Nós tivemos situações, um estado, eu não lembro agora qual foi o município que eu tive nesse município, se não me engano foi em Goiás, no município de Goiás, do qual foi tirado, foi aprovado na Câmara de Vereadores o Dia da Bíblia. Mas o Ministério Público, o juiz, não permitiu que fosse definido o Dia da Bíblia com base justamente no fato de ser Estado laico. Com base justamente no fato de ele não poder privilegiar uma religião. Isso aconteceu também no Distrito Federal. Eu tenho um amigo que foi deputado do Distrito Federal, isso também aconteceu lá. E porque eu fiz essa pergunta, doutor Luciano, porque assim, se é um país laico, né, ele não defende uma corrente religiosa, né, e a gente vê isso que acontece. Então, isso não fere aí, né, não vamos dizer aqui, evangelista Eliezer Barreto, né, Pai do Senhor, obrigado, entre a religião seria... A discórdia entre religiões seria criminalizada? Ele está fazendo essa pergunta para nós agora. Não existe criminalização na discórdia entre religiões. Aí tem uma questão doutrinária e também a questão filosófica, né? E se a gente olhar para trás, tem muitas religiões que são religiões filosóficas, né? E não são nem religiões, são consideradas filosofias de vida, filosofias de comportamento. Então há um acirramento, sim, não entre religiões, mas podemos responder processo, no caso, se nós estiver discriminando outra religião, como é que está hoje em dia? Tipo assim, o que é discriminar dentro da lei aqui? O que é discriminar? Talvez alguém possa até querer dizer, o que é discriminar para que eu não possa cair nessa armadilha, doutor Luciano? Quando você fala discriminar, é utilizado a palavra de forma pejorativa.
Você não pode tirar de um seio de um grupo, um determinado segmento, e colocá-lo como forma pejorativa, colocá-la como forma em que eu ultraje aquele grupo social. Eu não posso utilizar os elementos que ele tem como convicção, por exemplo, no caso da religião, contra ele. Eu não posso, por essa razão, diminuir o seu valor. Eu não posso, por essa razão, colocar ele à parte de qualquer situação que se apresente no qual ele tem direito legítimo, igual a como eu tenho. Eu não posso isolá-lo do grupo do qual eu faço parte, que ele faça parte, por questões da convicção religiosa, ou da convicção filosófica, ou da convicção profissional, ideológica, enfim, que ele tenha. Eu não posso colocá-lo como se fosse, por exemplo, algo objeto, né? Que ofendesse a moral, ofendesse os valores que ele tem. Então, o que eu tenho que fazer diante do outro? É reconhecer a liberdade religiosa dele, reconhecer a liberdade de culto, reconhecer que ele tem a sua própria liturgia, tem a sua própria forma de adorar o Deus que ele acredita, que seja o Deus correto para a vida dele, e entender que a gente tem que conviver da mesma forma que eu não quero também que ele entre na seara da minha relação com o meu Deus e ofenda ou blasfeme contra o meu Deus. É respeitar o comportamento de cada um e não simplesmente colocar a supremacia do meu comportamento em detrimento do comportamento do outro, colocando o outro como inferior a mim ou colocando o outro como excluído de uma sociedade ou de um grupo social do qual a gente faça parte conjuntamente. Doutor Luciano Lima, a gente já quer, daqui a pouco, nós já vamos encerrar, tá? Já estamos, a gente começou até um pouco mais tarde, né? E por isso que a gente não está terminando nesse horário. Deixa eu te mandar aqui o nosso amado irmão Aloysio Alves, Deus abençoe, tá? E a Levita Samara Lima, em breve também vamos fazer uma agenda com ela aqui, tá? Nós vamos ter na programação, pode ser até a gente possa ter um horário, ô Berival, vai fazer aqui, né? Nós faz agenda, doutor, com o Levita, com os pastores, e a Samara Lima, Levita do Senhor, tá? Nós vamos depois agendar com ela, e nós vamos depois futuramente fazer programações, outros horários na semana. Isso também vai render muito, né? O doutor viajar, vai chegar de viagem, aí vai. Tá certo? Vamos ter mais entrevista aqui, o podcast do doutor Luciano Lima, e a gente vai atender o doutor Luciano, depois vamos dar as nossas saudações, né? Finalizando aqui, tá? A Levita Samara Lima pediu um louvor, Deus por Deus com Elda Cris, tá no ponto? Isso, pronto, vai aí, e aí a todos que estão na sintonia do programa A Hora da Vitória. Vamos soltar este louvor e daqui a pouco vamos dar aqui e despedir já desse momento, né? E essa entrevista podcast. E Deus abençoe a sua vida. Aí, louvando ao Senhor, Elda Cris. Aí é muita coisa, a gente não pode. Não passa tranquilo. Não, estou acostumado com isso. Aí depois Marcão veio para falar sobre ideologia de gênero. Traga umas a gente vai preparar nesse outro dia, falar sobre isso. A gente vai preparar, mas está tudo preparado assim, porque ele foi corrido hoje. Nesse horário antes do seu, tem alguém? Não tem não, mas a gente pode até adiantar também um horário mais cedo, ou no dia que você chegar de viagem, a gente pode trazer no meio da semana também, né? A gente pode criar até uma programação, não é debate não é roda, mesa redonda, podcast, tá entendendo? A gente pode criar me ajudei, debate mesa redonda, entendeu? A gente vai trazendo, você pode trazer convidados, você pode trazer o seu pastor, né? Hoje nós estamos aqui com o pastor, o seu pastor, a gente pode convidar alguém também para participar também da mesa, muito enriquecedor, tá entendendo? Muito bom.
mais de 800 pessoas que agora que estão sintonizadas comigo, né? Aqui é só algumas, mas é porque não sabe, Aí ele fez essa pergunta, né? Assim, sendo eu imparcial, a discórdia entre o militante seria criminalizado? Não. Eu? Não. No Estado, sim. No Estado, sim. Não é criminalizado, seria ilícito, né? Não crime especificamente isso, mas seria ilícito civil. Ele responderia, deixa no fundo musical, e aí já trabalha. Aí a gente vai, já se despedir da saudação, já agradecer e pelo Valquim. Vamos ver se a gente começa a luz no final de semana. Já pode, já? Na próxima, aliás, estamos com o dia do mês hoje, 7, né? Lá pro dia 15 de ano, domingo já está liberado. Porque vai lá em cima, vamos colocar outra transmissão para ele, para ele liberar a minha. Nós vamos ter dia de sábado e domingo. Também a gente vai começar a fazer, certo? Né? Começar a fazer, mas a gente quer fazer de segunda a sexta manhã de bênção. De segunda a sexta. Segunda a sexta manhã de bênção, a gente quer fazer. Olha, esse horário é um horário muito bom. Se começar quanto mais cedo, melhor. Porque todo mundo trabalha na semana, são cansados. E no sábado, todo mundo em casa, descansado. A vantagem do sábado é isso aí, mais cedo. E uma hora, é um programa muito puxado. E a hora. Está falando, nós fazer o programa mais cedo. Sim. Ele sabe. Sim. Fazer uma vez começar 8 horas da noite. 8 horas. E todo mundo está em casa, vai chegando, vai se ligando, vai passando tudo. Pronto. Né? Porque assim a gente está fazendo esse horário para cobrir. Mas a gente tem vários horários que a gente pode. Eu tenho de 2 às 4. Tem um programa. Faz que hora, irmão? 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. 6 horas da manhã, até irmão. Vamos lá? Anos da vida, os momentos mais difíceis. Chegamos aos momentos finais aí, tá? Momentos finais aí do programa Hora da Vitória. Deus abençoe a cada vida que participaram conosco, tá? Quero aqui agradecer aí, Dr. Luciano Lima, tá? A esse convite, a estar conosco. Muito obrigado aí, suas considerações, Dr. Luciano. Eu que agradeço, né? E quando eu deixei para o final para falar da minha esposa, né? Reclamando aqui, um abraço para ela, que Deus abençoe nossa vida, nosso casamento, nosso filho, nossa casa. Nossa saúde, e dizer que me amo muito. Eu já estou com saudade, estou chegando em casa daqui a pouco, né? Estamos de volta, e dizer que a vida é assim, a vida é feita de decisões. Quando a gente escolhe estar com Deus, a gente escolhe fugir ou se livrar do pecado, se livrar das coisas do mundo. Eu poderia estar em qualquer outro lugar do mundo, mas escolhi estar aqui. Eu poderia estar adorando qualquer outra entidade, né, que eu não costumo chamar de Deus, mas qualquer outra entidade, mas escolhi amar o meu Deus. Eu poderia ter escolhido qualquer outra mulher para casar, mas escolhi minha esposa, era irmã de qualquer uma outra, e estou feliz pelas escolhas que eu tenho feito. E você que está nos ouvindo, tem certeza da escolha? Se você escolheu, está dando valor àquilo que Deus te entregou para você cuidar? Está dando valor à sua família, está dando valor ao seu filho, dando valor ao seu trabalho, dando valor àquilo que você conquistou, ou você simplesmente quer mais? A base da vida é a gente dar valor, né? A gente não tem muita bugiganga na vida, mas tem coisas importantes, úteis, necessárias e que possam nos aproximar de Deus. Eu espero que Deus continue abençoando a vida de cada um, os nossos líderes religiosos, o nosso município, o nosso estado, a nossa nação, do mundo todo, possa estar abençoando
os irmãos da minha igreja e todas as igrejas co-irmãs aqui do Maracanã, Fortaleza, em nosso país. Deus possa estar trazendo alimento para todos, né? Alimento espiritual, alimento também material, possa estar trazendo saúde para todas as pessoas, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão encarcerados também. Que Deus possa abençoar essa rádio, que possa abençoar o pastor Daniel, que possa abençoar o irmão, continuar abençoando na verdade, que seja uma rádio próspera pelo que ela tem proposto, né? Pelo que ela tem feito, pelo que ela tem divulgado, disseminado, pelo que ela tem colocado para a sociedade como importante e mais importante de tudo, que é a palavra de Deus. Deus abençoe vocês, fico muito feliz por tudo e agradeço ao meu Deus por ter me escolhido por estar aqui, trazer um pouco da minha experiência, do meu conhecimento, da minha felicidade em Cristo Jesus. Peço a vocês que continuem firmes e fortes e podem contar com o meu apoio e com certeza, inspirado por Deus, vocês irão muito longe. Amém. Governo, vamos aí, sua saudação final a todos da escuta do programa A Hora da Vitória. Isso mesmo, muito bom aí para você, nesse momento que está aí, né, interagindo juntamente conosco, né? A toda vez, primeiramente, agradeço a Deus, né? Segundo a todos que está nesse momento aí, nos ouvindo, nos interagindo, né, pastor? Juntamente conosco, né? Por fim, Deus, a todos vocês, no próximo sábado, nós estaremos aqui de volta mais uma vez, né? Com esse debate gospel, né? É muito bom demais, é gostoso, é maravilhoso, né? É um ensinamento, pastor, que muita gente, né, que precisa de ouvir, muita gente precisa de ouvir o ensinamento, né? Como se dirige a palavra do Senhor. Amém, gente? Pois tudo bom. Continua ligado com a gente sempre mais, viu? No próximo sábado nós estamos aí nesse mesmo horário. Tchau, tchau, povo de Deus. Até o próximo sábado, em nome de Jesus. Irmão Paulo, deixa aqui mandar aqui um alô a todos os nossos irmãos, né? Faz parte da nossa convenção, ao nosso vice-presidente, pastor Reginaldo, e ao segundo vice, pastor Milton Lima, a secretária-geral missionária Liene, a minha esposa que é a tesoureira-geral, faz parte, e ao conselho fiscal, o evangelizé Barreto, ao pastor Ailton Santos. E aqui mandar aqui a minha agenda, tá? Aqui tem a agenda, pastor Daniel. Amanhã nós estaremos no grande culto com tema, um grande tema muito forte, tá? Assembleia de Deus Pentecostal, Cristo a Solução. Estamos ali provisoriamente ali na Rua 9, na residência do obreiro Anderson, que Deus abençoe, Rua 9, no 1102, tá? Amanhã nós temos o grande nosso culto, amanhã, com o tema o renovo de Deus. E terça-feira estará conosco e se apresentando ao nosso ministério, pastor Ferreirinha, né? Vai estar conosco nessa terça-feira, no nome de Jesus. Quinta-feira, nossa doutrina, e domingo, a missionária Eliane estará ministrando a esposa do nosso co-pastor. Dia 12, eu estarei em Fortaleza, né? Recebendo ali mais uma igreja que será filiada à nossa convenção do pastor Pedro de Fortaleza, tá? Igreja Bíblica Manassés, Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Dia 14 estarei na Assembleia de Deus Pentecostal, Monte da Conquista, do pastor presidente Ailton Salles, tá? Também estarei lá, também recebendo a eles que irão fazer parte da nossa convenção. E dia 21 deste mês estarei indo para Eusébio, né? Estarei também recebendo esta igreja e que irão também se afiliar à nossa convenção. Quero mandar a paz do Senhor, doutor Luciano. Mais alguma coisa a ressaltar? Não, meu amigo aqui está pedindo para deixar o telefone, né? Pronto. Ele está pedindo aqui, né? Alguém deve ter falado, mas tudo bem, só para deixar o telefone, se alguém precisar. Pode sim. Se alguém, tanto enquanto advogado, enquanto cristão, enquanto amigo, né? Enquanto conselheiro, entendeu? Eu moro em Maracanã, né? Meu telefone é o 859-9259-3745. Né? O prefixo 859-9259-3745. Esse é o meu telefone, tá bom? Precisar de alguma coisa, estou à disposição, que Deus abençoe vocês. Vai repetindo aí, doutor, vai bem
Devagarzinho o telefone, doutor Luciano. Isso. Vai dizendo bem devagarzinho. 9259 3745. 3745. Pronto. Isso. Vou colocar aí, tá? A vocês, doutor Luciano Lima, tá? Você que quiser aí procurar, e pode também procurar nós, a gente já indica o doutor, né? À vontade. E avisando que além do doutor, é nosso advogado da nossa convenção, e vou já de antemão, né? Nós vamos estar também à disposição como assessor jurídico, né? Vem para nós, nós repassa aí para o doutor, tá? E sabe que muitas pessoas precisam de ajuda, doutor. E que eu já coloquei, pastor, é bem claro, eu faria isso para a convenção graciosamente, entendeu? Com um pouco de dádiva para realizar também a obra de Deus, sabendo que essa conversão tem esse propósito. Então eu faria isso enquanto profissional, de forma graciosa, para ajudar as pessoas, né? Para cumprir esse papel social que Deus colocou no meu coração. Tá certo? É o telefone 992-593745. Doutor Luciano Lima já está aí no rodapé do pastor Daniel Avelino. Quem quiser ir procurar. E o telefone da nossa rádio, tá? Também não coloquei, né? Meu Deus do céu. O irmão Valmir lembra, irmão Valmir, dá um beliscão para lembrar, né? 998-46-60-75, tá? É o telefone da rádio Renascendo com Cristo. O WhatsApp da rádio é o DDD 85 981 17 37 41, tá? Deus abençoe grandemente a sua vida. Obrigado. Fique com Deus. Próximo sábado estaremos de volta no nome de Jesus. Senhor Deus Pai, obrigado, Senhor, por esta programação hoje. Abençoa a cada vida que está aqui. Obrigado por o Senhor ter nos proporcionado, Senhor, este momento, Senhor. Pai, de ter abrido, Senhor, a nossa mente, Senhor. Pai, abençoa cada vida que também ouviram. Assim entregam nas tuas mãos. Ser conosco, nós te pedimos as tuas bênçãos sobre as nossas vidas e a vida dos ouvintes, no nome de Jesus. Fique com Deus. Até no próximo sábado, se Deus assim nos permitir. Amém. A canção mais importante da Bíblia. Vamos bater uma palma do Luciano para a gente soltar aqui na. Deixa eu encerrar aí, doutor.